Boa tarde, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, pessoas que estão acompanhando a sessão. Vou usar o nosso tempo de liderança aqui do Partido dos Trabalhadores para lamentar as 250 mil mortes que nós tivemos em função da pandemia de Covid-19 e refletir um pouco aqui sobre por que nós estamos nessa situação onde todo dia alguém entra em contato com os vereadores, acredito que com todos os vereadores, né? Vou falar por mim. Onde estão as vacinas? Por que a vacinação foi interrompida? Quando que nós teremos vacinas? Ou então, olha, eu conheço um caso de uma pessoa que não era para ter sido vacinada e foi vacinada. Todas essas questões que estão sendo colocadas para nós, estão sendo colocadas porque nós temos uma gestão a nível federal completamente irresponsável, inoperante, inerte, que fez com que a gente chegasse agora, em 2021, atrasado na fila da vacinação. E esses dias eu tenho acompanhado o movimento da sociedade civil na luta, né, que é uma luta com os movimentos sociais e com as entidades que estão ligadas a esse setor da saúde, lideranças a nível nacional, inclusive, que fizeram... que estão fazendo, desde o ano passado, uma campanha muito forte por vacinação já para todos. É interessante, nós tivemos audiência pública para discutir volta às aulas essa semana, e nós estamos sendo empurrados o tempo todo para pensar que é natural esse papo de quem vem primeiro na vacinação, quando a conversa deveria ser outra. A conversa deveria ser: nós temos que ter todo mundo vacinado agora, porque o Brasil ele tem experiência com um Plano Nacional de Imunização, né? E eu vi informação essa semana que, em 2019, quando a gente teve a H1N1, o SUS vacinou 80 milhões de pessoas em 3 meses. Então, não existe um problema de fato que nos impede de fazer a vacinação em massa. Ou melhor, esse problema ele tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. Esse é o nome da crise que nós vivemos hoje no Brasil. É contra essa origem da crise que nós devemos nos levantar, e não contra as pessoas no nosso dia a dia, né? Não localmente. E aí, eu estou acompanhando também um movimento que é a Frente pela Vida, né, que está pedindo a manutenção do piso do SUS, que, desde o ano passado, foi de 167 bilhões de reais só para a saúde, e que está ameaçado nesse momento. Existe também, por parte do governo federal, uma proposta, que é uma proposta de emenda à Constituição, que é a 186, que ela é uma espécie de chantagem, né, com o povo brasileiro, porque ela coloca como condição para a manutenção do auxílio emergencial, ela coloca a necessidade, ela faz com que isso esteja num pacote só, ou seja, nós teremos a... Está muito barulho, gente. Desculpas. Obrigada. Dentro desse pacote, que a gente chama de PEC 186, você tem previsto o quê? Que o auxílio emergencial só pode ser mantido se a gente desvincular, ou seja, se a gente eliminar a necessidade de estados e municípios gastarem um piso, um mínimo, com saúde e educação. Esse piso ele existe desde 1930, e ele só deixou de existir em períodos de governos ditatoriais no Brasil. Ele é fundamental para que se promova os direitos à saúde e à educação. Hoje, a gente tem, por determinação da Constituição, a necessidade de que o município e o Estado gaste em torno de 25%, né, dos seus recursos com saúde e educação, sendo a educação uma fatia um pouco maior. Então, onde é que está o erro, né? Onde que começa o nosso problema? O nosso problema começa com o desmonte do serviço público. E nós temos, nessa PEC 186, um reforço desse processo de desmonte. Porque, se o SUS hoje já é, há décadas, subfinanciado, o que nós temos desde a emenda 95, que foi aprovada em 2016, aquela emenda que garantiu o teto de gastos com políticas sociais, nós temos um aprofundamento desse subfinanciamento, desse financiamento, desse investimento em saúde, em política social, abaixo do que é necessário. Então, eu quero finalizar aqui, e eu já vou finalizar,
ressaltando que é muito importante que a gente faça a divulgação dessas informações, que a gente amplie a nossa capacidade de mobilizar as pessoas em torno desse tema. Para concluir, presidente, para que a gente tenha alguma possibilidade de refrear esses ataques aos direitos das pessoas mais pobres, né? Porque, nesse sentido, se a gente continua nesse ritmo, nesse rumo, o que a gente vai ter é a permanência, o aprofundamento da desigualdade social, que faz com que hoje quem tem dinheiro pague escola particular e tenha acesso ao ensino de qualidade, e quem não tem continue na escola pública precarizado, né? Quem tem vai no serviço privado e paga pelo atendimento médico, e quem não tem continua sendo atendido, mal atendido, né? E morrendo nas filas do Sistema Único de Saúde, que, embora seja o melhor sistema de saúde pública do mundo, sofre constantemente ataque de setores que estão compromissados com interesses privados, de empresas privadas que atuam na saúde, que atuam na educação. É isso, presidente. Obrigada.